Ana Silva estava estacionada no estacionamento de um shopping, concentrada em procurar sua bolsa em um carro bonito, quando um policial se aproximou com um olhar desconfiado. Ele, carregado de preconceito, presumiu de imediato que ela estava tentando furtar o veículo e a deteve, mesmo depois se descobrisse que ela era a procuradora do estado da cidade. Sob o sol escaldante da tarde, com gotas de suor escorrendo pelo rosto, Ana ficou atônita. O SUV à sua frente estava com a porta do motorista aberta, e enquanto ela se inclinava sobre o banco, revirava um monte de papéis e recibos numa busca frenética por sua bolsa desaparecida. A situação só piorava. "Anda logo, por favor", murmurou ela para si mesma, enquanto suas mãos vasculhavam o bagunçado interior do carro. Ela já estava atrasada quando estacionou, mas agora tudo parecia dar errado. O celular vibrava pela terceira vez, mostrando outra ligação perdida do escritório. Mas Ana nem se deu ao trabalho de atender, focada exclusivamente em encontrar a bolsa que continha sua carteira, documento e tudo mais que era importante para ela. De repente, o som suave de um motor chamou sua atenção. Olhando para cima, ela viu uma viatura policial se aproximando devagar pelo estacionamento. O policial que dirigia olhou na direção dela. Com o coração acelerado, ela se virou de volta para o carro, tentando não chamar mais atenção. Mesmo assim, sentia os olhos dele fixos nela enquanto a viatura parava. A porta se abriu com um estrondo, botas pesadas batiam no chão, e uma voz áspera bradou: "Ei!" Ana congelou, os dedos ainda apoiados na borda do banco, e seu coração afundou ao antecipar o que viria a seguir. Respirando fundo, ela se virou para enfrentar o policial. O agente era um homem branco de meia-idade, com o rosto carrancudo e uma expressão que parecia sempre séria. Vestia o uniforme impecável, o que só acentuava sua autoridade, e com a mão apoiada no cinto, ele a examinou de cima a baixo. "O que você acha que está fazendo?" perguntou ele de forma cortante e desconfiada. Ana, tentando manter a calma, limpou o suor da testa e recuou um passo. "Estou só procurando a minha bolsa", respondeu ela, de maneira tranquila. "Acho que a perdi em algum canto do carro." O semblante do policial se endureceu ainda mais. "Você tem documento com você?" questionou, mantendo a mão perto do cinto, como se já estivesse pronto para agir. Ana sentiu um aperto no estômago. "Como eu disse, perdi minha bolsa", respondeu ela, apontando para o veículo. "É só isso que estou procurando. Estou atrasada para uma reunião." Mas antes que pudesse continuar, o policial interrompeu de forma ríspida. "Atrasada para uma reunião? Saia do carro agora mesmo." Ana mordeu o lábio, ciente de que discutir só agravaria a situação. Lentamente, ela se afastou do veículo, levantando a mão para mostrar que não representava ameaça. "Esse é o meu carro", repetiu com voz firme. "Só preciso achar minha bolsa e já vou embora." Porém, o policial não parecia ouvir. Seus olhos se estreitaram, e uma mistura de desconfiança e algo ainda mais sombrio passou pelo seu olhar enquanto ele se aproximava. "Senhora, seu comportamento está muito suspeito. Você espera que eu acredite que perdeu sua bolsa assim?" De repente, perguntou ele, lançando um olhar para o SUV, como se procurasse algum indício de que ela não pertencia àquele lugar. Com o nervosismo aumentando, Ana disse com mais firmeza: "Sim, é o meu carro, e eu sou a procuradora do estado. Perdi minha bolsa, por isso estou procurando." Um sorriso irônico apareceu no rosto do policial, enquanto ele arqueava uma sobrancelha. "Procuradora, é? Tem algum comprovante disso? Porque agora só vejo alguém tentando invadir um carro." O comentário fez com que o queixo de Ana se apertasse. Ela não precisava passar por essa humilhação, especialmente naquele momento. "Meu documento está na minha bolsa", respondeu ela, tentando manter a frieza, apesar da frustração crescendo dentro dela. O policial deu mais um passo adiante, e sua mão se deslocou até a ponta de sua arma. "Certo, então afaste-se do carro", ordenou ele. Ana abriu a boca para protestar, mas conteve-se. Ela sabia muito bem como aquilo parecia. Uma mulher negra sozinha, num estacionamento, revirando um carro sem seu documento em mãos. Ela já estava cansada de ser julgada antes mesmo de poder explicar qualquer coisa. Com um suspiro profundo,
Ela recuou ainda mais, enquanto sua mente corria em busca de uma forma de resolver a situação sem que as coisas saíssem do controle. Ela não estava com medo, mas também não era ingênua. Aquela situação poderia se complicar a qualquer momento. O policial interpretou a atitude de Ana como uma confissão. Ele circulou o carro, deu uma olhada rápida por dentro e voltou sua atenção para as mãos dela. Eu vejo suas mãos, disse ele, enquanto tirava um par de algemas do cinto. Os olhos de Ana se arregalaram em descrença. Espere, você está falando sério? Ela protestou. Eu já disse que esse é o meu carro. Mas o policial não escutou. Rapidamente, ele agarrou seu braço e prendeu as algemas. Você está presa por suspeita de furto de veículo, anunciou ele com voz fria. Ana mal podia acreditar. Sua bolsa estava em algum lugar naquele carro. Mesmo assim, ela estava sendo tratada como uma criminosa. Enquanto era conduzida até a viatura, ela lançou um último olhar carregado de raiva e frustração para seu carro. Isso definitivamente não acabaria ali. Dentro do carro da polícia, Ana sentou-se no banco de trás, ainda com o pulso algemado. O assento era duro e desconfortável, e um cheiro de ar parado pairava no interior. Ela encostou a cabeça no encosto, enquanto sua mente girava. Aquele não era de jeito nenhum o dia que ela planejou. Pela janela, ela avistou o policial Costa, parado ao lado do SUV, iluminando o interior com sua lanterna. Mesmo com o sol escaldante lá fora, o olhar desconfiado de Costa não mudava. Se algo, só parecia ficar pior, alimentado por ideias pré-concebidas. Com um suspiro pesado, Ana olhou ao redor. Algumas pessoas já haviam passado pelo local, com expressões de constrangimento e curiosidade, mas ninguém se atreveu a fazer algo. De repente, a porta se abriu com um estrondo, e o policial Costa apareceu, com um semblante severo. Ele a puxou bruscamente do carro e a virou para encará-lo. Sem documento, hein? Disse ele de forma desdenhosa. Eu já disse que, respondeu Ana, com voz firme porém contida. Minha bolsa está no carro. Se vocês me deixarem pegá-la, posso mostrar tudo o que for preciso. Costa balançou a cabeça, ignorando suas palavras. Você acha mesmo que eu vou acreditar que você simplesmente perdeu sua bolsa? Vamos lá? Está tentando furtar o carro. Respirando fundo e tentando manter a calma, Ana respondeu. Olhe, eu sou a procuradora do estado. Esse é o meu carro. Se vocês conferirem os documentos do veículo ou fizerem uma checagem, vão ver que está tudo em ordem. Costa soltou uma risada curta e sarcástica. Procuradora, é? Pessoas como você não conseguem esses cargos assim. Agora, pare de mentir, ou as coisas vão ficar ainda mais difíceis para você. Essas palavras fizeram com que Ana apertasse o maxilar. Era um lembrete doloroso das barreiras que ela enfrentará durante anos na faculdade de Direito e na carreira, simplesmente por ser negra. Isso é absurdo, murmurou ela para si mesma. Absurdo, né? Replicou Costa, chamando outro policial. Você acha mesmo que pode chegar aqui, invadir um carro e sair impune só porque tem um título importante? De jeito nenhum. Ana balançou a cabeça, incrédula. Estou dizendo a verdade. Por que vocês não fazem a verificação do veículo? Costa lançou-lhe um olhar fulminante. Quer ganhar tempo. Eu sei como você é. Provavelmente já teve problemas antes. Acha que é esperta demais. Mas não é. Embora quisesse responder, ela sabia que discutir com ele só pioraria a situação. Cada palavra dele era um golpe a mais, reforçando que ele já tinha decidido sobre ela antes mesmo de ouvir sua explicação. Nesse momento, um policial mais jovem se aproximou com uma prancheta. Ele olhou rapidamente para Ana, depois para Costa, e perguntou de forma hesitante. Está tudo bem aqui? Costa apenas acenou com a mão. É uma prisão de rotina. Ela diz que é procuradora, mas não tem documento, então estou registrando ela por tentativa de furto de veículo. Ana apertou os punhos, sentindo o frio das algemas contra a pele. Vocês nem verificaram os papéis do carro, disse ela, com firmeza. Costa fixou um olhar ameaçador nela. Pare de falar agora, senão vai se arrepender, ameaçou, num tom baixo. Ana prendeu os lábios, sabendo que não era o momento de insistir.
Ela ficou em silêncio enquanto Costa e o outro policial conversavam, cada segundo parecendo uma humilhação, uma forma deliberada de tratá-la como se fosse uma criminosa. Depois do que pareceu uma eternidade, Costa finalmente disse: "Vamos descobrir a verdade." Na delegacia, sem resistência, Ana se deixou levar, exausta demais para lutar. Quando a porta se fechou atrás dela, ela fechou os olhos, respirou fundo e tentou se acalmar. Sabia que, de alguma forma, a verdade viria à tona, mas o fato de estar sendo tratada daquela maneira já era um lembrete doloroso de tudo pelo que ela sempre lutara. Enquanto via a cidade passar pela janela, não pôde deixar de se perguntar quantas outras pessoas já haviam passado pelo mesmo calvário, pessoas sem poder ou voz para se defender. Ana estava certa de uma coisa: quando tudo isso terminasse, haveria consequências. Ela se encontrou numa cela fria e mal iluminada, com os pulsos doendo pelas algemas apertadas, enquanto os sons da delegacia, passos, telefones tocando, conversas distantes, se misturavam em um barulho de fundo. Ela já estivera em lugares assim muitas vezes, mas sempre do outro lado da lei. Agora, sendo tratada como uma criminosa, a situação parecia ainda mais absurda. Enquanto se contorcia na cadeira dura, ela observava Costa preenchendo papéis em uma mesa próxima, murmurando com outro policial, enquanto ocasionalmente lançavam olhares para ela, mas ninguém fazia nada para ajudar. Parecia que ela era apenas mais um número no sistema. "Ei, podem pelo menos tirar essas algemas. Isso é desnecessário", gritou Ana, tentando chamar a atenção de Costa. Mas ele nem levantou o olhar. "Fique quieta, a gente vai cuidar disso quando der", respondeu ele, com um tom sarcástico. Com um suspiro de frustração, Ana lembrou-se de que já tinha lidado com policiais difíceis antes, mas nenhum era tão abertamente hostil quanto ele. Após o que pareceu uma eternidade, Costa finalmente se aproximou, inclinou-se sobre a mesa e, de forma debochada, disse: "Procuradora, está pronta para confessar tudo?" Ana olhou diretamente nos olhos dele e respondeu: "Desde o início, eu disse a verdade. Sou a procuradora deste estado, e você cometeu um enorme erro por não ter me ouvido." Mas Costa, preso aos seus preconceitos, apenas riu. "Isso não é sobre preconceito, moça. É sobre você não ter nenhum comprovante, enquanto se comporta de maneira suspeita e dá um monte de desculpas. Muita gente perde o documento. Você não é especial." Ana respirou fundo e replicou: "Se vocês fizessem um simples check-up ou conferissem os papéis do carro, perceberiam que está tudo certo. Isso tudo poderia ter acabado há muito tempo." Costa balançou a cabeça, de forma desdenhosa. "Check-up, papéis. Você não me diz como fazer meu trabalho. Criminosos acham que sabem tudo melhor, e você tem sorte de eu não ter te preso por resistência." Mesmo com a dor das algemas, Ana manteve a compostura. "Você não sabe com quem está lidando", disse ela, baixinho, mas com firmeza. "Quando tudo isso acabar, você vai se arrepender do jeito que lidou comigo." Costa ergueu uma sobrancelha, mantendo o sorriso, debochado. "Acha que vai me intimidar? Eu faço esse trabalho há 20 anos. Já vi de tudo, e nenhum frescurinha sua vai mudar isso." Sem mais discussões, ele se calou, e Ana decidiu que não valia a pena continuar discutindo naquele momento. Logo depois, um policial jovem voltou com uma prancheta. Ele olhou rapidamente para Ana e depois para Costa, perguntando com hesitação: "E quanto ao seu telefonema? Ela não pode ligar?" Costa apenas acenou com a mão. "Ela vai ligar quando eu decidir", murmurou, virando-se e dizendo: "E o que ela vai fazer? Ligar para o prefeito?" O riso dele ecoou friamente, e Ana sentiu sua raiva crescer. Ela sabia que todo aquele procedimento estava errado. Para Costa, era apenas questão de poder, e ele parecia se divertir com aquilo. Pouco tempo depois, um policial mais velho, com uma expressão cansada, entrou na sala. Ele examinou a cena. Seus olhos pousaram em Ana por um instante, como se compreendesse sua situação, mas logo desviou o olhar e se dirigiu a Costa. "Costa, o que está acontecendo aqui?" perguntou ele, com voz áspera, mas curiosa. Costa se virou para ele, tentando manter a compostura.
É só mais um caso de alguém achando que está acima da lei. Ela diz que é procuradora. Dá para acreditar nisso. O policial mais velho arqueou uma sobrancelha e disse vagamente: Procuradora, é? Ana respondeu com calma: Exatamente, sou. Se quiser conferir, verá que está tudo certo. O policial mais velho ficou em silêncio por um momento. Então sugeriu, de forma serena: Talvez vocês devessem verificar os papéis do carro. Costa bufou: Faço isso mais tarde, tanto faz. Ana esperava que ele interviesse, mas, após alguns segundos, ele se virou e voltou para sua mesa, deixando-a ali, ainda algemada, confusa e desamparada. Com um suspiro resignado, ela olhou para o chão, desejando aquele telefonema que pudesse resolver tudo. Finalmente, Costa retornou com um sorriso largo e disse: Tá bom, moça, quer seu telefonema? Aqui está. Faça logo, não vou perder mais tempo. Sem dizer uma palavra, Ana se levantou. Costa soltou as algemas, e ela, sentindo a dor em seus pulsos, caminhou até um antigo telefone fixo sobre uma mesinha de metal, num canto da sala. Algo que ela raramente usava, mas que agora era sua tábua de salvação. Com postura ereta e passos firmes, ela atendeu o telefone e discou um número que conhecia de cor. Após alguns toques, uma voz familiar respondeu: Alô, aqui é o Carlos Souza. Carlos, aqui é a Ana, disse ela, com voz tranquila, mas carregada do peso da situação. Houve uma breve pausa, na qual ela quase ouviu Carlos se endireitar na cadeira. Ana, onde você está? Tentei ligar para você várias vezes, perguntou ele. Estou na delegacia, respondeu ela, tentando controlar a frustração. Fui presa. Presa? A voz de Carlos ficou mais aguda, de incredulidade. Por quê? Ela perguntou, enquanto lançava um olhar para Costa, que ainda exibia um sorriso arrogante. Eles acham que você tentou furtar seu próprio carro, disse ela, incrédula. Depois de um breve silêncio, Carlos suspirou. Em qual delegacia você está? No setor central, respondeu Ana, com os olhos fixos em Costa. Preciso que você venha aqui o mais rápido possível. Já estou a caminho, garantiu Carlos. Não diga mais nada, eu cuido disso. Depois de desligar, Ana deixou o aparelho repousar devagar. Virando-se para Costa, que a observava com desprezo, ele perguntou: E aí, quem vem te salvar? Seu advogado? Ela respondeu com firmeza, sem hesitar. Costa se aproximou, seus olhos se estreitando. Você tem uma atitude e tanto para alguém na sua situação. A maioria agradeceria por um telefonema. Mas você se acha especial, né? Ana o engeruficamente. Não me acho especial, mas acho que você está cometendo um grande erro. Costa riu como das vem. Acredito nisso só quando ouvir. Então, disse, virando-se e saindo da sala, deixando Ana sozinha. Ela respirou fundo, sentou-se novamente e tentou controlar seus sentimentos. Apesar de tudo não ter acabado, o fato de saber que Carlos estava a caminho lhe trouxe um pouco de alívio. Ele não era qualquer advogado, era um dos melhores, e já haviam trabalhado juntos em muitos casos. Ele sabia lidar com situações como aquela, e ela confiava nele completamente. Mesmo assim, ela não podia deixar de se sentir irritada por ter chegado a esse ponto. O ambiente ao redor era simples e frio, com paredes sem graça e luz fluorescente, feito para fazer qualquer um se sentir pequeno e impotente. Mas Ana não deixaria isso afetá-la. Ela já lutara demais por justiça para se deixar abater por um policial arrogante. Os minutos passavam lentamente, e a porta se abria de vez em quando, permitindo que outros policiais entrassem, lançando breves olhares curiosos, mas ninguém oferecia ajuda ou sequer verificava seu histórico. Como se não importasse que ela estivesse lá, esquecida pelo sistema. Finalmente, a porta se abriu novamente, e Carlos Souza apareceu. Alto, magro e vestindo um terno cinza impecável que contrastava com o ambiente sombrio. Ele examinou a sala com um olhar de raiva controlada, até que seus olhos se fixaram em Ana. Ana? Ele perguntou, com voz suave, mas preocupada. Você está bem? Ela assentiu e se levantou. Estou, mas precisamos resolver isso agora.
Carlos se virou para um policial que o acompanhava. Quero falar com o responsável imediatamente. O jovem policial pareceu desconfortável e murmurou: vou chamar alguém. Antes de desaparecer pelo corredor, Carlos franziu o olhar. Nem conferiram seu documento, não é? Não, respondeu Ana, com voz firme. Me prenderam sem fazer nenhum tipo de verificação, confiando apenas nas suposições do Costa. Carlos apertou o maxilar e disse: isso é inaceitável. Eu vou resolver isso. Não demorou muito para que Costa reaparecesse, claramente incomodado ao ver Carlos ao lado de Ana. Ele parou na porta, avaliando-os. Você deve ser o advogado, né? Disse ele, num tom hesitante. Exatamente, respondeu Carlos com calma. Estou aqui para dizer que você cometeu um grave erro. Prendeu a procuradora sem motivo, sem fazer sequer as verificações básicas, violando seus direitos. Isso vai ser corrigido. O sorriso de Costa desapareceu por um momento, mas logo ele se recompôs. Procuradora, essa é sua história. Tentou manter a pose. Carlos avançou, com os olhos frios. Não é história, é fato. Se você não levar isso a sério, vai enfrentar uma ação judicial que vai te surpreender. O rosto de Costa escureceu. Você está dizendo que ela é realmente... Começou ele, mas Carlos interrompeu bruscamente. Sim, ela é a procuradora, e você cometeu um erro monumental. Pela primeira vez, Ana viu uma sombra de dúvida nos olhos de Costa. Ele hesitou, olhando entre ela e Carlos, claramente incerto sobre o que fazer. Talvez tudo fosse diferente se você tivesse prestado atenção desde o início, murmurou ele, mas Carlos não deixou barato. Eu já disse quem eu sou, e mesmo assim você não ouviu. Agora, conserte isso, ou eu vou direto ao chefe da polícia. A arrogância de Costa se esvaía. Ele ficou parado por um instante, murmurou algo e saiu furioso. Ana observou sua partida, a raiva se transformando em uma determinação silenciosa, e agradeceu a Carlos com um sutil obrigada. Carlos assentiu, com um olhar mais suave. Isso ainda não acabou. Vamos garantir que você seja liberada corretamente, e depois resolveremos o restante. Ana voltou a se sentar, consciente de que a verdade viria à tona, mesmo que aquele fosse só o começo. O estrago estava feito, e haveria consequências, só que não aquelas que Costa esperava. Pouco depois, ela se encontrou numa sala de interrogatório, com as mãos apoiadas em uma mesa de metal frio. O ambiente era impessoal e rígido, mas, gradualmente, sua raiva começou a ceder, pois Carlos estava assumindo o controle, e logo tudo seria esclarecido. A porta rangeu quando Costa voltou a entrar, desta vez com uma postura menos confiante. Ele evitou olhar para Ana, dirigindo-se a uma parede, e cruzando os braços, o sorriso antes arrogante agora praticamente sumido. Em instantes, Carlos retornou acompanhado de um policial veterano, o chefe da delegacia, um homem alto, robusto, com cabelos grisalhos e um semblante cansado, que já tinha visto demais. Com autoridade, o chefe examinou a sala, e Ana se endireitou ao vê-lo, enquanto ele a observava. Em seguida, fixava o olhar em Carlos. Com voz firme, ele disse: vamos esclarecer isso. Recebi informações de que houve um grande mal-entendido. Senhora Silva, você foi detida sob suspeita de furto de veículo, correto? Sim, respondeu Ana com calma. Já expliquei várias vezes que sou a procuradora e que este é o meu carro. O policial Costa não conferiu meu documento, nem verificou nenhuma informação. O chefe olhou para Costa com seriedade. Costa, é verdade que você não verificou o documento dela. Costa demonstrou desconforto, mas manteve sua defesa. Ela disse que perdeu o documento porque não encontrou sua bolsa. Eu agi conforme o que julguei ser o procedimento. Carlos deu um passo à frente, com voz autoritária. Você não seguiu o protocolo. Não checou os papéis do veículo, nem fez uma verificação de antecedentes. Ignorou tudo o que ela disse e a rotulou sem motivo, aumentando uma situação que poderia ter sido evitada. Costa ruborizou enquanto tentava se justificar, mas ela não tinha nenhum comprovante. Não podemos simplesmente acreditar nas palavras das pessoas quando lidamos com criminosos,
completou ele, mas o chefe ergueu a mão para interrompê-lo. Basta. Não se trata de ter o documento nela. Trata-se de como você lidou com a situação desde o começo. Você fez alguma verificação extra? Costa desviou o olhar e murmurou. Não. Ana acompanhava o diálogo, sentindo sua frustração crescer. Ela já havia dado a ele todas as chances de conferir suas informações, mas ele simplesmente ignorou. Finalmente, Carlos elevou o tom. E quando eu cheguei, você se recusou a reconhecê-la. Você zombou dela e descartou minha explicação. Você foi não apenas negligente, mas imprudente. Costa. O chefe fixou um olhar severo em Costa, que agora cruzava os braços, o rosto fechado. Você precisa aprender a agir corretamente nessas situações, disse o chefe com firmeza. Isso não se resume a apanhar alguém mentindo. É sobre fazer seu trabalho de maneira completa. Você falhou. E agora temos uma procuradora detida sob acusações falsas. Costa resmungou, mas a mudança no ambiente era evidente. Ele murmurou. Eu estava fazendo meu trabalho, mas sua voz soou fraca. Ana então se levantou e falou com uma voz fria e determinada. Não, você não fez seu trabalho. Abusou do seu poder. Você me viu e decidiu me julgar, sem nenhuma prova, simplesmente porque não conseguia acreditar que alguém como eu pudesse ocupar esse cargo. Os olhos de Costa brilharam de raiva, mas ele ficou em silêncio. O chefe suspirou e voltou sua atenção para Ana. Senhora Silva, em nome do departamento, peço desculpas pelo ocorrido. Vamos liberá-la imediatamente e revisaremos todo esse processo. Ana fixou o olhar em Costa e disse, com firmeza, agradeço a desculpa, mas isso ainda não acabou. Haverá consequências, não só para mim, mas para todos que já foram tratados dessa forma, sem terem a chance de se defender. Após um momento de silêncio pesado, o chefe assentiu seriamente. Eu cuidarei pessoalmente disso. Carlos colocou a mão reconfortante no ombro de Ana, e ela se levantou, pronta para sair. Antes de deixar a sala, ela se virou para Costa e disse, suavemente porém com firmeza, você deveria ter me ouvido quando eu disse quem eu sou. Da próxima vez, pense 2 vezes antes de julgar alguém apenas pelos seus próprios preconceitos. Costa não respondeu. Seu olhar endureceu e ele apertou os punhos. O chefe, então, declarou. Off. Costa, você está dispensado. Recolha suas coisas e saia imediatamente. Costa se levantou lentamente, visivelmente tenso, e saiu sem dizer uma palavra. Quando a porta se fechou, o clima pesado na sala se aliviou um pouco, mas Ana ainda sentia o peso do que havia acontecido. Ela se virou para o chefe e disse, eu vou acompanhar tudo de perto, chefe. Fico feliz que vocês estejam agindo, mas vou ficar de olho para ter certeza de que isso não é só uma solução temporária. Nosso sistema ainda está quebrado. O chefe assentiu com seriedade. Entendo, senhora Silva, e sua vigilância é muito bem-vinda. Todos nós queremos justiça e responsabilidade. Com essas palavras, Ana e Carlos saíram da sala. Antes de partir, Ana se virou uma última vez para o chefe e falou baixinho. Espero que você realmente cumpra o que disse, porque isso é só um caso. O sistema continua falho, e dispensar um policial não vai consertá-lo de uma vez por todas. O chefe Santos respondeu com expressão séria. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para evitar que algo assim aconteça novamente. Pode ter a minha palavra. Ana não disse mais nada. As palavras já tinham sido ditas. Ao sair para a luz suave da manhã, com longas sombras se estendendo pelas ruas, ela sabia que era uma pequena vitória. Apenas o primeiro passo numa batalha muito maior. Embora o policial Costa não estivesse mais lá, o sistema que o protegia ainda existia. Não era o suficiente, mas era um começo, e para Ana Silva, isso valia a pena lutar. Uma semana se passou desde a dispensa de Costa, mas os acontecimentos ainda pesavam na mente de Ana. Sentada em seu escritório, olhando para as ruas movimentadas, ela sentia que, embora a luta contra o erro de um único policial tivesse acabado, o problema maior persistia. O sistema que permitia que Costa agisse sem controle ainda estava em vigor, e ela sabia que não poderia descansar até ver mudanças reais. Seu celular vibrou.
interrompendo seus pensamentos. Era o chefe Santos. Com voz calma, ela atendeu enquanto ele, de forma formal porém um pouco mais relaxada, disse: Senhora Silva, estou ligando para atualizar você sobre as reformas internas que iniciamos. Já implementamos novos protocolos de treinamento e estamos trabalhando com consultores externos para garantir que as orientações sobre perfil racial e procedimento de escalada sejam rigorosas. Quero também oferecer a você uma vaga no comitê de fiscalização para garantir que fiquemos no caminho certo. Ana recostou-se na cadeira, absorvendo as palavras dele. Agradeço, chefe. É um passo na direção certa, mas espero que não seja só para aparência, disse ela. Depois de uma breve pausa, Santos respondeu: Garanto que, senhora Silva, isso vai muito além de imagem. Estamos comprometidos com mudanças reais, e sua opinião será fundamental nesse processo. Ana ponderou por um momento. Vou pensar nisso, disse ela, mas não quero fazer parte de uma encenação. Se eu entrar para esse comitê, será para garantir que as coisas sejam feitas de verdade e corretamente. Entendido, respondeu o chefe. Estaremos de braços abertos quando você estiver pronta. E, mais uma vez, peço desculpas pelo ocorrido. Sabemos que ainda há muito a ser feito. Depois que a ligação terminou, Ana não conseguiu se livrar daquela sensação persistente de ceticismo. Ela já tinha visto muitas promessas vazias e coletivas de imprensa que não levavam a mudanças reais. Levantou-se, caminhou devagar até a janela e sentiu o peso da responsabilidade. Embora a saída de Costa fosse necessária, ele era apenas um dos muitos problemas de um sistema que há anos falhava com pessoas como ela. Ela pensou em todos aqueles que já sofreram injustiças semelhantes sem ter voz para se defender. Seus pensamentos voltaram para as reuniões comunitárias que já começara a organizar, pequenas no início, mas que ganhavam força à medida que mais pessoas compartilhavam suas histórias de abuso. Ficava claro para ela que Costa era apenas um sintoma de um problema muito maior, e ali estava o verdadeiro desafio. Uma batida na porta do seu escritório a tirou dos devaneios. Carlos entrou, com um olhar calmo, mas demonstrando entender exatamente como ela se sentia. Recebi sua mensagem, disse ele, sentando-se à frente dela. Como você está? Ana soltou um longo suspiro. O chefe Santos ligou, informando que as reformas já começaram, e ele quer que eu faça parte do comitê de fiscalização. Carlos arqueou uma sobrancelha. Você está pensando nisso? Não sei, ela admitiu. Por um lado, quero ajudar para que não seja só um protocolo burocrático, mas, por outro, estou cansada das mesmas promessas e da luta sem fim. Carlos inclinou-se um pouco para frente e disse: Você sempre soube que não seria fácil, mas está em uma posição única. Poucos conseguem cobrar mudanças de verdade. Ana olhou pela janela. Quero que isso seja real, Carlos. Não quero fazer parte de um grupo que só fala e não age. Preciso de mudanças de verdade. Ele assentiu, a voz suave mas firme. Então, faça acontecer. Seja a voz que empurra, que faz as perguntas difíceis. Você já fez diferença, mas isso é só o começo. Depois de um breve silêncio, ela acrescentou: Tenho organizado encontros comunitários, e cada vez mais pessoas estão vindo com histórias semelhantes à minha. A maioria não tem voz. Se eu entrar nesse comitê, quero levar essas vozes junto comigo. Carlos Sorio Levamani. Então vá em frente. Se alguém pode dar voz a essas pessoas, é você. Com essa clareza, Ana sentiu que não podia se deixar abater. Havia tantas pessoas contando com ela, mesmo que ainda não soubessem disso. Essa luta era maior que um único incidente. Era sobre derrubar barreiras de preconceito que por tanto tempo mantiveram muitos presos. Pegou seu celular e digitou uma mensagem para o chefe Santos. Eu aceito o convite para o comitê, mas saibam que vou levar a comunidade comigo. Não estamos aqui para soluções pela metade. Ao enviar a mensagem, um sentimento forte de propósito a invadiu. O caminho seria longo, mas Ana nunca teve medo de trabalhar duro. Carlos levantou-se, percebendo a mudança na atitude dela. Você está fazendo a coisa certa, Ana, e estarei com você a cada passo. Obrigada, Carlos. Vou precisar de toda a ajuda possível, respondeu ela, grata.
Depois que ele saiu, Ana se voltou para seu escritório, agora mais focada do que nunca. As pequenas vitórias da última semana eram importantes, mas só serviam como base para o trabalho maior que estava por vir. O sistema não mudaria de uma hora para outra, mas, pouco a pouco, caso a caso, ela estava determinada a derrubar os muros que há tanto tempo mantinham tantas pessoas presas. Ela sabia que não havia volta. A luta por justiça e responsabilidade verdadeira estava apenas começando, e Ana Silva estava pronta para isso. Conforme o dia se transformava em noite, um sentimento tranquilo de satisfação começou a surgir em Ana. Saber que já se haviam dado os primeiros passos a fazia respirar um pouco melhor. Ela enfrentará o sistema e agora fazia parte da força que traria mudanças. Pela primeira vez em muito tempo, a justiça parecia estar ao alcance.